Boa noite, eu sou Michele Pereira, aluna do mestrado profissional em Administração Pública, a disciplina Estado, Governo e Administração Pública. O texto a ser trabalhado no dia de hoje é o Estado de Bem-Estar em Hayek e Luhmann. O autor do texto é o João Paulo Bachur. Ele é doutor em ciência política pela USP, ele foi professor voluntário na UNB e pesquisador visitante do Instituto de Filosofia na Universidade de Berlim. O objetivo principal do texto é fazer um confronto entre visões do Friedrich August von Hayek e do Niklas Luhmann em relação ao welfare state, que é o estado de bem-estar. Nesse slide podemos ver simbolicamente esse confronto entre visões. O Hayek tem a teoria do conhecimento, onde o componente econômico é o papel central para defender a moral da liberdade individual. Esse arranjo é composto da moral, o mercado competitivo e o conhecimento. Aí ele faz uma crítica neoliberal em defesa do livre mercado. Já o Luhmann, ele tem a teoria de sistemas sociais, que, resumindo, acoplamento estrutural. Para dar um exemplo, a Constituição Federal é um acoplamento estrutural entre a política e o direito. Ele faz, então, uma discussão das relações entre política e economia e faz um diagnóstico consistente do welfare state. Continuando nessa lógica do confronto de versões do Hayek e o Luhmann, só que agora pensando na crítica que eles fazem à imperfeição do planejamento estatal. O Hayek, por exemplo, ele fala que é impossível que um ator apenas tenha acesso a todo o conhecimento social para que se tome decisões. Ele diz assim, o problema está na pretensão do que o planejamento estatal quer fazer, em solucionar esses problemas distributivos na sociedade. Ele fala que o planejamento é ineficaz e coloca em riscos, inclusive, ganhos consolidados pelo liberalismo. O Luhmann, em relação à imperfeição do planejamento, ele fala o seguinte, que é notório que todo planejamento é insuficiente, que não alcança seus objetivos ou pelo menos não alcança na medida em que se pretendia, e desencadeia com isso efeitos colaterais que nem se havia pensado. Já em relação à crítica ao estado de bem-estar, ou o welfare state, o Hayek, na lógica do Hayek, na verdade essa crítica se confunde a sua defesa pelo livre mercado, que tem como uma conotação moral, que é a seguinte: o mercado, compreendido como a ordem espontânea, é o que assegura a liberdade individual. Ele fundamenta o welfare state como um vício moral, quando não trata a igualdade social promovida com valor moral equivalente à da liberdade individual. Então, quando a igualdade social que se promove quando ela não é tratada com um valor equivalente à da liberdade, ela se torna um vício. Tá? Então, e agora para o Luhmann, a crítica ao estado de bem-estar é que para o Luhmann, esse estado de bem-estar se enquadra no contexto de uma sociedade funcionalmente diferenciada e é uma extrapolação das competências da política. Para ter uma ideia, a frase que ele coloca equivale à tentativa de inflar a vaca para conseguir mais leite. No texto, nós podemos encontrar algumas respostas para algumas perguntas. No caso, o que foi o estado de bem-estar social? Na análise do Luhmann, nós podemos responder o seguinte: o estado de bem-estar ou welfare state é um estado, significa o estado que intervém na economia para garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos.
prover prestações sociais em prol de determinadas camadas da população. Em outras palavras, trata-se da rede estatal de seguridade social. Representa, então, uma lógica de compensação, busca compensar diferenças fáticas por meio de prestações de welfare ou de bem-estar, no caso. É um sistema político com decisões coletivas voltadas a converter exclusão em inclusão. Em termos institucionais, significa o orçamento social. O welfare state é definido empiricamente como uma equação institucional entre custos e prestações sociais. No caso, os pagamentos são as operações econômicas e as decisões que são tomadas coletivamente, vinculados a esses pagamentos, são as operações políticas. Outra pergunta: seria possível falar de um estado de bem-estar em países de renda média, marginais e em desenvolvimento como o Brasil? Ainda considerando a análise de Luhmann, é possível perceber o estado de bem-estar no Brasil, onde nós encontramos políticas públicas que existem na tentativa de reduzir algumas desigualdades sociais. Busca, inclusive, promover um modo de vida mais humanitário às classes trabalhadoras e às camadas mais pobres da população. Porém, o governo precisa tomar frente para que haja manutenção dos direitos da população em casos de políticas passageiras, por exemplo, que tendem a se desfazer na transição de um governo para outro. Inclusive, é possível até perceber quando se reduz benefícios ou elimina serviços públicos, tem alto preço político, já que isso é expresso na hora do voto. Para concluir, o estado de bem-estar social e político é economicamente e administrativamente viável? Uma das conclusões do texto é que, enquanto a sociedade funcionalmente diferenciada não dispuser de um equivalente funcional para a conversão de exclusão em inclusão, está dada a inviabilidade dos argumentos neoliberais em defesa do Estado mínimo. Portanto, ainda se busca um possível equivalente funcional para o welfare state que esteja dentro dos limites operativos da sociedade funcionalmente diferenciada. Aqui está a referência do texto, onde o texto está disponível para consulta. Obrigada pela atenção.